Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Cuidando do Idoso. Hoje nós vamos falar sobre os dispositivos invasivos, mais precisamente sobre a sonda nasoenteral, que é a mais comum que nós verificamos nos nossos idosos, ou no hospital, nas casas de repouso, enfim. Então, a aula é sobre o uso correto da sonda nasoenteral. Antes de mais nada, vou me apresentar para você que não me conhece. Me chamo Felipe, sou médico, cardiologista e clínico geral. Tenho mais de 10 anos aí de atuação com idosos e sou diretor clínico técnico do curso Cuidando do Idoso. Vamos lá. Então, por que as habilidades com o idoso são importantes? É importante salientar que o idoso é uma pessoa, né, um paciente que precisa de cuidados, ok? E os cuidados, então, envolvem as nossas habilidades, o nosso conhecimento em relação a todo o universo que consiste no idoso, e isso faz com que, com nossas habilidades, a gente pode oferecer a melhor qualidade de vida, o melhor tratamento, a promoção da saúde, a longevidade saudável. Né? A gente precisa ter proficiência, precisa ser muito bom nesse assunto para cuidar da melhor forma possível os idosos. E existe essa habilidade, então, com a sonda nasoenteral. Inicialmente, a gente pensa que a sonda nasoenteral é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. É só um dispositivo que nos ajuda, nos auxilia para alimentar o nosso paciente ou administração de medicação. A indicação desse dispositivo é porque nós não temos, né, o idoso acaba perdendo de alguma maneira, sendo por AVC, sendo por delírio, que a gente vai falar um pouquinho mais em outros módulos, né? O idoso ele perde momentaneamente ou permanentemente a habilidade no deglutir, de fazer a mímica mastigatória, né? A habilidade de colocar a base da língua lá para cima, no céu da boca, colocar o alimento para dentro. E esse alimento ir para o caminho certo, né? Que é o caminho do esôfago e depois do estômago. Tá? Então, quais as indicações que temos para a sonda nasoenteral? Então, a indicação é em qualquer situação em que há impossibilidade de utilizar a via oral. Ou seja, quando o paciente tem infecção, ele fica muito sonolento. Se ele está sonolento, não tem como administrar medicação, administrar comida, porque realmente ele vai engasgar. E essa comida, esse alimento, essa medicação pode ir para o pulmão, ok? Então, com o paciente em delírio, a mesma coisa. Ora, um delírio hiperativo, agitado, não está entendendo o que está acontecendo, ele pode engasgar. Ou ora, o delírio hipoativo, que também está sonolento, não está conseguindo deglutir da melhor forma possível. Um insulto isquêmico cerebral, o que a gente está falando? Sobre AVCs, hemorragias cerebrais também. Então, todo insulto cerebral pode prejudicar na mímica, na habilidade da mastigação e da deglutição. Então, às vezes, é importante o uso da sonda até esse paciente melhorar o quadro clínico, diminuir aí os possíveis déficits, ok? E as síndromes demenciais, né? A gente sabe que demência de Alzheimer, demência senil, demência por corpus de Levy, demência de Parkinson, demência vascular, todo tipo de demência acaba sendo uma doença de caráter evolutivo, né, em que há um predomínio de diminuição, né, de caráter evolutiva das habilidades, sendo essas podendo ser das habilidades mastigatórias, ok? Então, há de forma lenta e progressiva uma diminuição das habilidades deste paciente, do cognitivo desse paciente que tem demência, tá? E muitos deles podem, então, precisar de uma sonda nasoenteral,
ok? E o que é então a sonda nasoenteral? Como que é esse dispositivo? Esse dispositivo, ele é o que está mostrando na figura, né? Ele é constituído de um material flexível, material de plástico PVC, que consiste então no orifício de entrada e no orifício de saída. Ele é estéreo. Tá vendo ali a bordinha roxa desse material? Então, nessa bordinha roxa, né, o que vai ser feito? Vai ser administrado medicação ou alimento nessa bordinha roxa, que fica fora do corpo. E aí tem a pontinha preta que fica lá dentro, lá no intestino, né? Passa um pouquinho o estômago do paciente, ok? Vamos mostrar então como que fica, onde fica localizado no corpo do paciente. Inicialmente, aqui está uma figura falando sobre, né, o trato gastrointestinal do nosso paciente, de qualquer um, né, do ser humano. Então, consiste ali na faringe, tem o esôfago, o estômago, tem o intestino delgado, que é ali tem o jejum, o duodeno, o jejum no ilho, e depois pega os cólons, né, que é o intestino grosso, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, aí vai para o reto e depois para o ânus, né? Então, nós temos uma estratégia de evitar com que o alimento passe da faringe para o esôfago e o estômago, né, da forma natural, porque provavelmente o nosso paciente tem uma dificuldade de colocar esse alimento da faringe, da cavidade oral, para o esôfago. Ele chega, em vez de ir para o esôfago, acaba indo para o pulmão. Então, nós precisamos de algum dispositivo que faça um bypass, né, que evite com que o alimento não entre no esôfago. Então, a gente coloca uma sonda nasoenteral justamente para fazer com que o alimento que seja administrado ali por fora, né, passe, né, o esôfago, a faringe, o esôfago, entre no estômago direto e caia aí no intestino, né, na parte, aí na porção, primeira porção do intestino, ok? Isso é uma sonda nasoenteral, na figura está em amarelinho, ok? Realmente, então, a gente dá alimentação, ou a gente administra medicação, né, e vai direto para o intestino, ok? Os objetivos, então, do uso da sonda nasoenteral é alimentação, hidratação, administração de medicações, tá? Isso é muito importante. E vamos em relação à alimentação. Ora, a gente sabe que a saúde ela é cara, né? É muito complicado a gente cuidar da melhor forma possível de uma pessoa, do idoso, no caso, sem gastar dinheiro, né? Para a gente fazer uma alimentação decente no idoso, nós temos duas possibilidades. Ou nós compramos o alimento industrializado, que está aqui exemplificado com uma dieta integral, que a gente chama, né? Ou a gente faz nossa dieta caseira. A dieta industrializada tem várias marcas de dieta disponível em lojas de material cirúrgico, em farmácias. Acredito que em supermercado não, mas loja de material cirúrgico e farmácia tem aí a dieta integral, dieta industrializada. E também, né, se o médico fizer uma solicitação com o LME, a gente também consegue pegar essa dieta industrializada pelo SUS, tá? O SUS ele libera através de uns documentos médicos, né, essa dieta para o paciente. Então é importante salientar isso, ok? Então a dieta industrializada é essa dieta que a gente vê no hospital, que é muito mais fácil, já tem todos os nutrientes necessários, balanceado, e a gente administra essa dieta no nosso paciente. Mas, caso não seja, não seja fácil achar essa dieta, ou seja muito custoso, muito oneroso, também existe a forma da dieta caseira, né?
que também vai nos dar todos os nutrientes possíveis. A única coisa é que tem umas particularidades, porque tem que lembrar que a sonda nasointeral, ela tem um orifício, e aquele orifício é pequeno. Então a dieta tem que passar, então tem que estar líquida o suficiente e não ter resíduos. Então, nós podemos fazer uma dieta caseira com batata, abobrinha, cenoura, escarola, os legumes, as verduras, né? A gente consegue fazer também arroz, carne moída, desde que cozinhe muito bem os alimentos, né? Um tempo de cozimento muito maior do que o normal. Depois a gente bate no liquidificador e depois tem que coar com a peneira. Por que isso? Porque é importante não ter resíduos, né? É importante ficar sem resíduo a ponto de não entupir a sonda nasointeral. Então, dá para ser feito uma dieta caseira, tá? E que vai dar todo o nutriente, o suporte calórico, energético e proteico para o nosso paciente, ok? Em relação aos medicamentos, então a gente também consegue usar a sonda para administrar a medicação. Então, em casa, os pacientes que usam, né, as medicações também serão feitas pela sonda, não em via oral, ok? Para a gente fazer isso, a gente precisa do quê? De uma seringa, ok? De um pilão, um socador, enfim, ou até de uma colher, uma faca, né, para amassar bem o comprimido, né, macerar bem o comprimido. Dilui, né, em água, né, em um pouco de água, 10 ml de água, enfim, e aí administra com a seringa de uma forma aí lenta, mas constante esse êmbolo e administra essa medicação. Lembrando que depois da administração da medicação e também depois da administração de qualquer dieta, ok? Deve-se lavar a sonda com o objetivo de tirar todo o resíduo que fica na sonda que possa vir a obstruí-la, ok? Como que a gente lava essa sonda? Então a gente administra água, uma solução de água de 10, 20, 30 ml, aqui o exemplo são 10 ml, e faz uma estilação forte, contínua nessa sonda, justamente para eliminar o resíduo de forma mecânica, ok? Então, isso é muito importante, pessoal. Se houver tracionamento da sonda nasointeral, não pode infundir mais, não pode infundir mais nada. Por quê? A gente não sabe se, quando traciona a sonda nasointeral, se a sonda está no lugar certo. Lembra aquela foto que nós fizemos, que nós mostramos ali da sonda, que no final dela está lá no terço inicial do intestino, né? Quando a gente puxa, quando o paciente às vezes está em delírio e puxa essa sonda, pode ser que a sonda não fique lá mais. Pode ser que a sonda esteja no esôfago, pode ser que a sonda até saiu desse local e tenha entrado aí, esteja na iminência de entrar nos brônquios, tá? Na traqueia, nos brônquios. Então, é importante não administrar nenhuma medicação, nenhum alimento, caso haja tracionamento da sonda, tá? Se houver tracionamento, então se o paciente puxar, se o nosso idoso querido puxar, a gente tem que levar no hospital o mais rápido possível para fazer uma radiografia de tórax e abdômen e verificar o posicionamento da sonda, ok? A partir do momento que a gente verifica o posicionamento da sonda e vê que está no lugar certo, aí a gente libera para administrar a medicação e alimentação. Aqui na fotinho tem duas radiografias, tá? Uma em que a sonda passa direitinho pelo esôfago e chega até o estômago, né? E outra sonda ali no canto direito, a radiografia do canto direito tem uma sonda que não faz a via, de fato, do esôfago, ela pega o brônquio, a via pulmonar. E aí tem o pulmão totalmente aí instilado, dieta pulmonar em relação a isso, tá? Outra coisa, pessoal,
A importância, então, da radiografia nesses pacientes que puseram a sonda ou tracionaram a sonda é realmente para verificar que a sonda está no lugar correto. Por quê? Caso não esteja no lugar correto, caso esteja no pulmão, a administração de medicação ou de dieta vai tudo para o pulmão e dá com certeza uma baita de uma pneumonia. E é grave, porque é uma pneumonia por aspiração, tem uma reação inflamatória importante, uma reação química importante e que prejudica muito o doente, o nosso idoso, e mata, ok? Então, o uso correto, a administração correta de alimentos e de medicamentos, né, o uso racional é muito importante quando se trata de sonda nasointerral. Muitos pacientes, a gente orienta, quando os pacientes são muito idosos e estão em delírio, né, a gente orienta a fazer uma marquinha na sonda, bem aqui na eminência do nariz, uma marquinha na sonda, pega uma canetinha azul, vermelha, preta, enfim, e marca, né, o início da sonda no nariz, tá? E essa marcação, né, pode ser por canetinha, pode ser por uma fita adesiva, essa marcação é muito importante porque a gente bate o olho e vê se houve tracionamento ou não, entendeu? Então, se essa marquinha estiver sempre encostando no nariz, significa que não houve tracionamento. Mas se essa marquinha a gente não achar, estiver longe do nariz ou ficar escondida, né, entrou a mais, realmente houve tracionamento e precisa aí de uma ajuda de um serviço especializado, um pronto-socorro, para verificar onde está essa sonda e colocar essa sonda no lugar certo. Às vezes tem que trocar a sonda, ok? Então, a administração da sonda nasointeral, né, o uso da sonda nasointeral é fácil, é tranquilo, mas a gente precisa ter esses cuidados, esses macetes. Em relação à parte anatômica do nosso paciente, do nosso idoso, então, retomando, tem toda a cavidade oral, faringe, tem o esôfago, tem o estômago e tem o intestino. A sonda, então, ela começa ali no nariz, no final do nariz, na faringe, passa pelo esôfago, passa pelo estômago e fica na primeira porção aí do intestino delgado, ok? Então, as indicações do uso da sonda nasoentérica, né, quais são? Quando o paciente precisa utilizar uma outra via, né, de medicação, de alimentação, em que a via oral normal do nosso corpo está impossibilitada. Quando o paciente está sonolento, quando tem delírio, quando tem agitação, quando tem eventos vasculares, AVCs, traumas, né, TCS, hemorragia subaracnoide, ou a evolução das síndromes demenciais, ok? E muito importante, atentar ao tracionamento da sonda nasointerral, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Caso tenha dúvidas, mande um e-mail ou entre em contato com o nosso suporte, que vai ser um prazer retirar a dúvida de vocês, ok? Siga a gente no Instagram, siga a gente no canal do YouTube, no Cuidando do Idoso, e até a próxima. Tchau, tchau.